nossa estrela maior, eu vou passar a palavra então para o meu amigo Conrado, junto com a palavra eu mando um beijo enorme. Então, boa noite, então, minha querida amiga Ângela. Eu fico muito em casa aí com todo o pessoal do Mato Grosso, porque só vejo, pelo menos aqui, uma série de amigos aqui. Quero cumprimentar a Juliana, nossa querida presidente agora, mas cumprimentar os amigos Richard, o Dr. Naime. Então, fico bem feliz de ter essa companhia de vocês mesmo que virtual, né? Eu tenho dito sempre que o momento de crise, ele sempre é um momento de crescimento, né? Se a gente for pensar, as gerações que nos antecederam cresceram muito com o momento das guerras. E eu tenho certeza que a nossa geração vai também ter um momento de amadurecimento com tudo que a gente está vivendo. Eu vejo que o que a gente está vivendo, todos nós aqui que temos curso superior, que temos uma casa para morar, a gente tem que sentir um privilegiado de poder ter uma casa, de poder estar discutindo, porque, na verdade, com certeza, para aqueles que precisam, que estão no índice de uma pobreza, aí sim, esses que já correm os riscos normalmente de uma sociedade tão desigual, é que vão sentir ainda mais tudo que está por vir. Mas a verdade é que nós temos um aprendizado de tudo isso, né? Que essas tecnologias que hoje permitem que nós estejamos juntos, cada um na casa do outro, essas tecnologias também sabem o quanto nos atrapalham no dia a dia. E a gente está com tantas saudades dos nossos, que quando a gente puder ficar junto de novo, a gente vai largar o celular e vai aproveitar um abraço, vai aproveitar isso tudo que a gente não tem conseguido mais fazer nos últimos tempos. E é um momento diferente, é um momento que a gente tem que realmente precisa de uma humanização do direito mais do que nunca. E, de fato, a questão dos alimentos é um ponto nevrálgico da questão do direito de família. Eu tenho uma atenção muito especial com as demandas alimentares, porque a fome não espera. E a gente sabe o quanto o judiciário, muitas vezes, não consegue dar uma resposta efetiva para quem tem fome. E me preocupa muito o que a gente tem ouvido falar na questão dos alimentos, né? Principalmente porque os colegas devem saber, a nossa querida Ângela já falou dessa postura do CNJ regulamentando e recomendando a prisão domiciliar, mas, inclusive, eu escrevi com o professor Cristiano Chaves de Farias um artigo recomendando que a gente faça a suspensão do decreto prisional, e eu sei que a doutora Ângela já tem feito isso, outros ibedermanos também estão fazendo, porque realmente me preocupa a questão da prisão domiciliar. Isso por quê? Porque hoje em prisão domiciliar todos nós estamos. Todos nós estamos em prisão domiciliar. E a questão da prisão civil ela é coercitiva, ou seja, ela tem o intuito de conseguir fazer com que a pessoa sinta algum revés e pague a sua dívida alimentar. Se simplesmente hoje os magistrados passarem a colocar prisão domiciliar, simplesmente esse devedor não vai pagar. E daí como é que fica o alimentado? Ele não vai ter o que comer. E me assusta essa postura de colocar em prisão domiciliar e respeito, tem tanto colega querido pela gente que está defendendo isso, mas isso, ao meu sentir, está condenando à morte quem precisa de alimentos. E me preocupa que os colegas devem saber que nós temos 2 projetos de lei em andamento, um que já foi aprovado no Senado, que foi 1179, que lá no artigo 18 ele prevê a prisão domiciliar. Inclusive, conversei longamente essa semana e semana passada com o Dr. Naime para a gente tentar fazer uma mobilização política perante o BDFAN. E a gente tem uma dificuldade que o próprio BDFAN está dividido, porque tem muita gente do BDFAN defendendo a prisão domiciliar e que eu não consigo me conformar com isso, né, pelo fato de que a gente precisa fazer com que os decretos sejam suspensos. E o meu medo é legislação que é aprovada sem amadurecimento tem um grande risco de dar errado. Esse projeto de lei ele passou pelo Senado e ele foi votado e aprovado em uma semana. Cá entre nós. Se a gente aprovar esses projetos de lei, os magistrados daí sim vão ficar engessados e não vão poder interpretar o caso concreto. Então eu vejo que muita preocupação no momento que a gente vive, principalmente se a gente continuar com essa ideia de que a prisão civil tem que ser cumprida em domicílio. Porque se for cumprida em domicílio, os credores de alimentos vão morrer de fome.
Eu queria aproveitar, Conrado, e lembrar que nós temos essas duas correntes, não só dentro do IBDFAM, mas em toda a doutrina brasileira, porque, assim, quem defende que nós não devamos deixar que o devedor de alimentos vá preso, se coloca como estando numa postura mais humanitária, dizendo que a prisão ela é uma última rácio, que isso só em casos muito graves você pode tirar a liberdade das pessoas, que a maioria dos países já não adota mais a prisão, e também alguns outros, além desse déficit humanitário, digamos assim, essa pouca civilidade que alguns têm dito que nós temos quando defendemos que a prisão deveria ser mantida, mesmo no período da pandemia, não, claro, no recolhimento, nós vamos falar sobre isso, sobre essas excepcionalidades, mas as pessoas que defendem isso dizem que nós dizemos que os fins justificam os meios e trazem argumentos fortes que eu quero colocar, porque eu imagino que algumas pessoas possam ainda não ter uma posição muito clara. Essa corrente se contrapõe dizendo assim: a gente quer a prisão porque nós dizemos assim, é a única forma do devedor pagar. É a única maneira que a gente consegue que as crianças recebam, porque nós não temos uma cultura de responsabilidade desses pais. Então, eu ouvi o nosso querido amigo Rafael Calmon dizendo o seguinte: olha, então aí nós teríamos que defender o quê? Teríamos que defender, por exemplo, a tortura, porque precisamos de uma confissão, ou precisamos que um crime seja desvendado, então vamos defender aí um flagrante preparado, ou uma tortura para uma confissão, porque aí nós vamos ter o final desejado, independentemente do meio. Então, essa argumentação é uma argumentação muito forte, que realmente balança as nossas estruturas quando a gente diz, realmente a pessoa paga com a vida, a pessoa é privada da sua liberdade para que ela possa honrar e cumprir o seu compromisso. E, como disse você, meu querido amigo, não é uma prisão que é uma prisão com natureza punitiva, porque nós não estamos diante de crime. Então, como diz o Rafael, não é uma prisão que é dada por quê? Quer dizer, porque alguém fez alguma coisa que seja inadequada, mas ela é dada para quê? Para fazer alguém cumprir uma obrigação que lhe é devida. Então, os defensores da revogação da prisão têm argumentos fortes, e estamos falando isso independentemente da pandemia. Um outro argumento é o alto custo que a manutenção de alguém num cárcere custa para o Estado. As estimativas da fundação da FUPEM é de que um preso, mesmo civil, ele demande do Estado a importância de R$ 2.400 por mês. Então, se argumenta assim, puxa, a gente cobra às vezes uma pensão de R$ 400 por um período, ou de R$ 1.000 por esse período, e o Estado, a cada mês, vai gastar R$ 2.400 com esse preso. E nós sabemos que a prisão por alimento ela pode ser decretada de 1 a 3 meses. Então, são argumentos bastante sólidos, a gente entende isso. Agora, nós entendemos também que o credor de alimentos ele se encontra numa situação de grande vulnerabilidade, principalmente quando a gente está falando desse momento de pandemia, porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que os pais estão perdendo o seu poder aquisitivo, estão perdendo a sua capacidade financeira, o que é pura verdade. Mas a gente tem que lembrar que as mães também estão inseridas nessas dificuldades e que as crianças necessitam integralmente dessa manutenção, porque a gente não pode exigir que as crianças possam se automanter. Então, nós ficamos entre a cruz e a espada. Nós temos realmente que defender a dignidade deste alimentante para que ele não seja preso, e temos que defender a dignidade das crianças numa fase especial da sua vida. Existem hoje alguns países que trazem essas alternativas, por exemplo, ligadas à Previdência Social, que a Previdência Social
quando o pai não é encontrado, ou quando ele não paga o suficiente, mesmo que sejam chamados os outros parentes, como os avós, teríamos um fundo que pagaria essa importância e, a partir daí, o Estado se subrogaria desse direito e, através das suas procuradorias, iriam cobrar. O Rafael, volta a dizer, tem defendido isso, falou brilhantemente outro dia numa live com um professor catedrático de Portugal, mas a gente também esbarra aqui no Brasil nessa outra questão de como está a nossa Previdência. Então, eu só queria já encerrar minha fala para dizer o seguinte, nós já talvez pudéssemos entrar, tá, então, diante de tudo isso, o que nós vamos fazer? E como é que o judiciário está se comportando diante disso? Eu gostaria de passar para o Conrado, até por ele ser um brilhante advogado, levantando a seguinte questão, meu amigo. Como nós sabemos, o juiz ele é inerte diante do procedimento, diante do processo. E nós temos hoje nas nossas mãos muitos pedidos de prisão, temos a decisão, como eu disse, do STJ e também a recomendação do CNJ, que diz que se for decretar prisão, tem que ser a prisão domiciliar, que a todos indigna, porque está todo mundo dentro de casa em confinamento, vamos colocar o devedor de alimentos em confinamento, quando terminar o período, ficou todo mundo alimentando, o alimentante, a mãe, os avós, todos nas mesmas condições e as crianças em total desamparo. Mas eu queria colocar, essa solução, ela me parece, só pode ser dada de 4 maneiras. E isso depende do advogado, depende da defensoria e depende do Ministério Público, porque o juiz não pode dar nenhuma medida de ofício. Por quê? Porque por mais que a gente queira defender as crianças, o certo é que qualquer atitude arbitrária do juiz, ela vai ser prejudicial, porque hoje é para o bem, mas amanhã pode ser para o mal. Então, quem impulsiona, a responsabilidade maior está realmente na mão dos operadores do direito, que são os advogados, que são o coração da ação, os defensores e o Ministério Público, que cuida das nossas crianças. Então, me parece que estamos num momento em que caberiam 4 situações. Pedir a suspensão da prisão, daquelas que já foram decretadas, para que não seja feita a prisão domiciliar, porque o juiz não pode fazer isso de ofício. Como eu disse, eu indeferi alguns pedidos de prisão, dizendo que eu estava indeferindo por hora, por ausência de possibilidade de cumprimento, mas a gente sabe que alguns argumentos vêm contrário a isso, dizendo não é impossível cumprir. Tanto não é impossível cumprir que é possível a prisão domiciliar. E pasmem, os senhores, todo mundo dizendo que o próprio devedor pode pedir sua prisão. Eu estou dizendo, indefira a prisão. O devedor vem e diz, não me prende. Quer dizer, só por essa postura a gente já vê como é totalmente sem efeito a prisão domiciliar. E para acelerar, dizer que então poderia se pedir a suspensão, poderia se pedir a revogação, se ela já foi decretada, poderia se pedir a manutenção, aqueles que acreditam que a prisão domiciliar tem efeito e é possível de trazer uma resposta efetiva. E a última, que me parece que será a mais utilizada, seria pedir a conversão. E passo para o Conrado só fazendo aqui uma observação. Quando a gente pede a conversão do rito, que é do parágrafo 3º do 528, que é o rito da custódia física, da prisão, para o rito do parágrafo 8º do 528, que é o de busca patrimonial, nós temos uma questão muito séria ali, que é a paralisação, o termo final da dívida alimentar naquele processo. Porque se corre no rito de prisão, enquanto ele não paga, você vai tendo essa dívida sendo expandida até que ele venha pagar ou que seja preso. Mas se nós convertermos para o rito da constrição patrimonial, nós vamos ter um marco final naquela ação, que aos nossos olhos seria da data da intimação, a data que esse devedor toma ciência de que, olha, o que corria contra ele era a prisão e agora o que está em risco é o seu patrimônio. Nós não podemos surpreendê-lo, mudarmos sem que ele saiba. Então, a partir do momento que isso é informado ao devedor, a dívida para ali.
o que ele ficar devendo dali para frente tem que ser tratada numa outra ação. Isso pode ser um prejuízo, mas muitas vezes converter pode ser alguma saída. Depois que meu amigo falar, eu queria dizer um pouco das experiências que a gente está tendo já com as conversões. Então, eu vejo que o melhor mesmo nesse momento, né, embora a conversão para o rito da coerção patrimonial seja possível, mas tem esse destaque bem importante que tu faz, né, mas eu vejo que o melhor mesmo é a situação da suspensão do decreto prisional. Porque muitas pessoas têm defendido a questão da prisão domiciliar, dizendo o seguinte: se eu prender hoje em regime fechado o devedor de alimentos, ele pode ser contaminado com Covid e daí não tem mais de onde tirar realmente o pensionamento, né? E, na verdade, é o risco que se corre mesmo, né? Bom, mas a suspensão, como tu bem alertou, ela vai ser mais benéfica porque tu vai poder compreender nesse novo decreto prisional, se for o caso, todas as parcelas que ficarem abertas nesse período, né? Então, é uma situação que certamente ela vai atender o melhor interesse do credor. Porque aqui, e muito me impressiona algumas situações que a gente tem ouvido, porque eu sempre, quando eu estou atuando nesse processo, eu me preocupo realmente com o beneficiário da pensão alimentícia e não com o devedor de alimentos, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não pode presumir má fé, mas nós estamos num país em que as pessoas usam de todos os meios possíveis para inviabilizar o pagamento da pensão. Eu tenho a situação, e a gente sabe o quanto a gente demora para ter o decreto prisional do devedor de alimentos, porque que ninguém que não seja do direito nos escute, mas é um calvário a execução de alimentos. E daí tu vai lá e distribui, até ele ser intimado pessoalmente. Ele já é calejado de fugir do oficial de justiça. Até que o oficial de justiça acha, ele justifica. Daí volta ao credor, dizendo: não, você conversa com o pai dormir, não é, tem que decretar a prisão. Daí decreta a prisão. Olha quanto tempo passou. E, de alguma forma, quem está em companhia dessa criança está botando comida na mesa. Então, assim, a minha preocupação sempre é com o alimentado, não é com o alimentante. E muito me impressiona, porque tem um projeto de lei, tem um projeto de lei da senadora Soraya, que é associada do BDFAM, que é advogada e que tem a ajuda, que até de muitos colegas nossos do BDFAM, que prevê que é o 1627, que está no Senado, que é um projeto próprio para as questões de família com a situação da pandemia. Ele prevê nesse projeto, no artigo 8º, que se o devedor de alimentos, se aquele que paga alimentos demonstrar em juízo que teve uma queda da sua capacidade laborativa, os magistrados poderão, desde logo, diminuir em 30% o valor do pensionamento. Daí, assim, olha, eu posso dizer, pela minha experiência, tá? Os meus clientes que pediram revisão de honorários nesse mês agora, todos eles seguramente não foram afetados pelo Covid. Todos eram funcionários públicos, eram situações de pessoas que não é um empresário, não é um comerciante, não. Então, eu paro para pensar o seguinte: e aí? Será que isso já não diz alguma coisa? Porque, veja, a gente sabe que claro, muitas pessoas infelizmente vão passar necessidade, vão, mas a gente também tem que cuidar com a questão de má fé. E daí, a minha preocupação, né, devolvendo a palavra para os colegas, né, a Janine aqui está pedindo para disponibilizar os materiais, depois eu vou mandar para a Juliana alguns links para que ela possa disponibilizar aqui com o pessoal, Juliana, os artigos que a gente já escreveu nesse meio tempo, mas que a gente possa ter um bom senso, né, e se lembrar para quem que se destina a pensão, que é a subsistência de alguém que, por sentença, ficou claro que dependia de uma outra pessoa. Então, aproveitando agora, só queria dizer para todos os meus amigos e amigas que aqui na minha tela eu não consigo, eu estou com dificuldade aqui na tecnologia e eu não consigo verificar e saber quem está conosco. Então, eu já mando um beijo para todo mundo que está aqui nos apoiando e ajudando nessa reflexão. Quero mandar um beijo especial para a Lucy e nesse beijo que mando para ela, quero que todos se sintam abraçados e acolhidos, porque a gente fica muito feliz em ter tantas pessoas queridas conosco. Conrado, você traz uma questão muito importante, que é a questão da boa-fé. Por quê?
Porque a gente sabe que tem dívidas que elas decorrem dessa pandemia, que realmente nós vamos ter diminuição. Mas nós que trabalhamos dentro das execuções, nós sabemos que tem dívidas de anos. São dívidas muito anteriores a qualquer dificuldade momentânea, ou porque nós sabemos que começamos a falar em coronavírus mais ou menos no dia 13 de março. Nós temos execuções de ano, nós temos execução de 2, 3 anos. Então, é importante que cada um de nós, né, quem advoga, quem defende, o Ministério Público, especialmente os juízes, que nós façamos um pouco essa distinção do trigo e do joio. Infelizmente, como você tão bem ressaltou, o STJ não fez essa distinção. Ele deu a mesma resposta para todos, e aí a gente até se curva, porque eles também têm um argumento forte, dizendo que eles estão sob as orientações das autoridades de saúde. Então, quem tem que dizer como vai ser, realmente seriam as pessoas que têm conhecimento científico, conhecimento técnico sobre a questão de saúde. Mas nós precisamos lembrar também que quando, e aí eu quero fazer um link rapidinho sobre a questão da convivência durante a pandemia, nós estamos vendo muitas e muitas decisões dizendo que as crianças devem permanecer com suas mães, e eu digo com suas mães, por quê? Porque a maior parte das decisões estão mantendo o status quo, onde a criança estava, ela deve permanecer. E nós somos totalmente contrários a essa decisão indiscriminada, sem olhar cada caso. Primeiro, porque todos sabem, nós falamos sempre, não é o nosso tema hoje, que nós somos muito, muito defensores de que as crianças convivam com seu pai e com a sua mãe. É um absurdo a gente imaginar que durante a pandemia, e o que é mais grave, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar nessa circunstância de excepcionalidade, que os pais fiquem privados de conviver. E muitas pessoas que possam atribuir a nossa luta, dizer que a gente não está olhando a questão das mulheres, e eu sei que vai ser muito difícil que se pense isso, porque você, Conrado, brilhantemente acabou de defender a situação das mães, a situação das pessoas que estão mais tempo com as crianças. O que é que eu vejo também? As mães ficam sobrecarregadas nos dois aspectos. Ficam com a exclusividade do cuidado, da convivência, ficam com todo o ônus financeiro pessoal de suas rendas, muitas vezes diminuída, e mais uma redução ou até um não pagamento das pensões alimentícias. E esse estresse e essa permanência que tem gerado aflições para nós adultos, mas tem gerado também muita inquietação e impaciência das crianças por estarem confinadas, essas situações estão gerando grandes problemas de violência. Porque nós sabemos que fora da pandemia, o Rio Grande do Sul, sua terra, meu amigo, que é precursor em estudos e pesquisas, já demonstrou que as pessoas que mais batem nas crianças, principalmente as de 0 a 3 anos, são as mães e as avós. Não porque tenham propensão à violência, porque estão esgotadas. E quando os juízes, com todo respeito, e quero dizer aqui que eu reverencio o Poder Judiciário ao qual eu pertenço, e quero dizer que a gente tem pessoas muito, muito empenhadas, tenho certeza que aqui conosco está a Cristiane, não consigo ver, mas tenho certeza que sim, a Henriqueta, e talvez outros colegas da magistratura mato-grossense, para a gente ficar aqui só nas pessoas mais de perto. Nós todos precisamos olhar para essa situação. Primeiro, esse distanciamento vai fragilizar os vínculos. Nós colocamos os pais sob estresse porque ficam sem ver os seus filhinhos. Nós colocamos a mãe com duplo ônus, perda financeira e maior tempo de cuidado. Nós submetemos as crianças a outras situações de violência que nós também sabemos, decorrentes do álcool, das pessoas que estão nervosas, perdendo o que têm e bebendo, o uso de drogas. Nós podemos, inclusive, nos casos mais graves, submeter as crianças a situações de abuso sexual, a situações de maus tratos físicos. Então, nós precisamos olhar que não estamos falando somente
e que é muito falar dos alimentos enquanto subsistência, mas há todo um leque, há todo um contexto que tem que ser protegido, né? Por isso que a gente fala o tempo todo da proteção integral. E nós sabemos que, voltando à questão da boa-fé, que algumas pessoas já trabalhavam em sistema de home office, outros já trabalhavam em sistema de delivery e não tiveram e não estão tendo essa redução. Algumas pessoas estão tendo, inclusive, mais clientes por conta das pessoas necessitarem. Nós temos um número muito grande de motoboys que subiu. Nós temos pessoas que estão dentro da informalidade tentando resolver essa situação, sendo costureiras, padeiros, confeiteiros, cozinheiros. Nós temos pessoas que foram demitidas, mas que receberam a multa do fundo de garantia. Nós temos pessoas que têm poupança e que tinham, as que estiveram em condições melhores aí nos meses passados, nos anos passados. Tem pessoas que têm ainda um lastro financeiro, não é verdade? Então, não dá para jogar todo mundo no mesmo bolão. Falar, não, olha, está todo mundo em crise, ninguém pode pagar, as crianças, deixa o ônus lá para o credor, que a gente vai ver o que dá para fazer e o que é pior, quando dá para fazer, sabendo nós que a situação é de altíssima urgência, e nós, muitas vezes, simplificamos uma situação que é super grave e que estamos falando não apenas de interferência na cognição, na essência humana que pode ser decorrente de atos de violência, como ausência de desenvolvimento. As crianças pararem de crescer, as crianças terem problemas no desenvolvimento cerebral e, como disse ontem Sandra Bácara, minha querida, que eu não sei se está aqui conosco, mas quero já mandar um beijo na linda live que ela fez ontem, dizer dos danos psíquicos, do sofrimento psíquico que essas crianças e esses nossos adolescentes estão submetidos. E, aproveitando que tu falou de convivência, Ângela, e para que a gente possa em seguida passar para os colegas que estão nos assistindo, porque 21 horas tem live comigo com o Cristiano. Eu quero pedir música. Né? Quem está aqui nessa live, igual no Fantástico, tem direito a pedir música? Tem direito. Vou pedir no final. Como eu disse no início da minha fala, o momento de crise ele sempre é um momento de crescimento. E o que o confinamento ele nos faz inclusive, apresenta um ensinamento aos pais de uma nova parentalidade. Pelo fato de que, hoje, a sociedade contemporânea, a gente sabe que a grande maioria de quem tem filhos, acaba os filhos tendo a necessidade de ficar em torno integral na escola. Então, hoje, com o confinamento, os pais estão obrigados a um novo relacionamento parental. Ou seja, que esse momento de crise ele pode ser também um momento de nova construção da parentalidade, na participação efetiva desses. Acho que a Flávia está com o microfone aberto. Deixa eu... 15 minutos. Gente, desculpa, não estou conseguindo ouvir o Conrado, não sei. Pronto, aconteceu Conrado, alguma interferência. Pronto. Aí, boa. Aí, Ju. Então, que esse momento de confinamento ele também é um momento de reconstrução dessa parentalidade contemporânea. Porque, afinal de contas, agora os pais não têm mais para quem delegar a educação dos seus filhos. Porque o papel da escola não é da educação, é da escolaridade. Né? E eu e a minha sócia Denise, eu sei que está por aí, eu não consigo ver, mas eu sei que ela está aí. A gente vê muito essa situação de que, muitas vezes, os pais, quando chega na época de férias, eles ficam em crise porque eles não sabem mais o que fazer com seus filhos, né? Então, esse momento de confinamento é um momento de crescimento. E que, logo que começou o confinamento, eu já escrevi um artigo no site do Medefan, trazendo a situação de que deve ter a alternância entre as duas casas, se possível, como uma regra geral nesse momento. Por quê? Para que a criança possa viver os dois lares, os dois grupos familiares. Mas tem risco de contágio. Bom, assim como quando a gente vai ao supermercado hoje, também tem. Mas a gente chega a tirar a roupa, põe para lavar, higieniza tudo. Ou seja, são essas questões que a gente tem que pensar também. E só assim, já sei que nós vamos passar para os nossos queridos convidados, mas dizer o seguinte, tanto se fala que se a criança for eventualmente conviver com o pai, ela pode contrair o vírus, e aí a responsabilidade seria de quem deixou ir, ou seja, o judiciário, e também desse pai. E eu pergunto, e quando as crianças permanecem em casa e contraem? É culpa de quem?
Gente, a gente é necessário, eu sei que durante as questões, principalmente da pandemia e as questões familiares, muitas vezes o consenso não é conseguido, eu sei que existem muitas fragilidades para se conseguir um diálogo, mas, meu Deus, nós estamos falando da vida das nossas crianças, nós estamos falando de coisas muito graves e sérias, não é possível que a gente não consiga buscar alternativas rápidas, ainda não, se possível, consensuais e extrajudiciais para a gente evitar morosidade e que nós, de verdade, tiremos do nosso discurso o amor pelas crianças e tragamos esse amor para atos concretos da nossa vida. Para o pessoal? Tem um questionamento aqui, Conrado e doutora Ângela. Antes de abrir as perguntas, tem só, assim, se puderem comentar a decisão do TJSP, acho que de ontem, determinando a suspensão dos mandados de prisão. E aí, logo em seguida, eu pedi, pessoal, para quem colocar ali na caixinha do chat, quem vai fazer perguntas, para a gente ter uma ordem, tá? Por favor, para conseguir atender todo mundo. Só se falar assim, eu quero fazer uma pergunta, que a gente tem conhecimento aqui de quem quer perguntar. Eu não sei se meu amigo conhece essa decisão, eu sou muito sincera em dizer que não tive ainda acesso a ela, mas eu suponho, me perdoem a falta de conhecimento da decisão em si, eu suponho que essa decisão se dê porque alguns mandados de prisão já deviam estar em curso. Nós aqui na Vara tivemos também essa situação que existem mandados que estão em curso. Como nós tivemos a suspensão do trabalho externo, então alguns oficiais não cumpriram esse mandado, eu penso que o tribunal deve ter regulamentado, porque já que os novos pedidos estão sob a égide da prisão domiciliar, por conta da decisão do STJ, eu imagino que essa decisão de São Paulo venha para resolver o problema das execuções que já estavam em curso e dos mandados que já tinham sido expedidos. Não sei se Conrado conhece a decisão, meu amigo. O que você nos diz? Não, essa TJ São Paulo da suspensão não tem conhecimento. Uhum. Tem alguma outra pergunta? O doutor Naime está pedindo aqui a palavra. Eu vou abrir aqui para ele o microfone. Naime, tudo bem? Olá, boa noite. Bem-vindo, boa noite. Está liberado para você, meu querido. Fica à vontade. Obrigado, um beijo para todos. Um abraço para o Conrado. Eu conversei com o Conrado bastante essa semana e externando a ele essa preocupação. Na verdade, ele já tinha até ligado para mim para pedir algumas situações aí referente a essa questão da lei. E aí eu tentei, mas infelizmente não deu certo, a questão no Senado. Mas aqui, agora, está muito preocupante essa situação da prisão. Para quem advoga há 30 anos, como eu, e faço também o papel da defensoria por conta do estágio da universidade, vai virar piada. Né? A mãe vai virar piada porque ela vai ser chacoteada no sentido de que o pai mal pagador ele vai dizer, manda me prender. Podem ter certeza disso. É como o Conrado falou, é o gato atrás do rato. Eu tomei a liberdade de ligar para o Rodrigo hoje e conversei demoradamente com ele. Como ele também é advogado de barriga no balcão, que também tem muita experiência, ele coaduna, ele está do nosso lado, vamos dizer assim, do lado que tem essa preocupação da importância da prisão civil no caso do devedor de alimentos. E ficou de ter uma conversa com a diretoria, se conseguir, porque está muito difícil, cada um no lugar e essa dificuldade, para tentar ter uma posição comum, para talvez fazer uma gestão na Câmara. Mas eu sugiro que nós mesmos possamos estar fazendo isso. Eu já liguei para 2 deputados federais e, como diz o outro, então fazendo a cabeça, explicando, tentando, porque isso vai ser complicado. Eu vejo um perfil com respeito ao colega e o magistrado, que a doutora Angela citou, se comparar esse negócio com guerra e com tortura, dá licença, mas eu acho que não tem nada a ver. Nós estamos falando de hipossuficiente, de criança que não pode abrir a boca para reclamar. Aí nós vamos diminuir. A doutora Angela colocou muito bem aí
que os magistrados já trabalham com o mínimo. Então, é 30%, às vezes 10%, um salário. Ora, vai cortar mais quanto? E vai cortar, e o que acontece? Essa criança vai ter que comer menos? Ela não vai poder adoecer, não vai poder tomar remédio? As situações na pobreza, para quem advoga lá na ponta, deve ter defensor público aí que conhece a situação tão bem quanto eu, às vezes a única fonte de renda que a mãe tem, que alimenta a ela e o filho, é essa. Porque ela não tem emprego, porque ela não pode trabalhar, porque a criança é pequena, ou a criança é especial, enfim. Isso é muito preocupante. Eu fiquei feliz de conversar com o Rodrigo, porque ele também está preocupado e também plantou lá nele essa dúvida. Perfeito. Obrigado. Certo. Você vai falar, né? O colega que tinha perguntado, ele colacionou aqui a decisão do TJ de São Paulo, e na verdade obrigada. o TJ de São Paulo é bem no sentido do que eu e a Ângela nós tínhamos defendido, é bem no sentido do artigo que eu escrevi com o professor Cristiano Chaves, que eu coloquei aqui o link também, de que deve ser suspensa a obrigação alimentar. Né? Desculpa, suspensa o decreto prisional nessa época. Né? E aqui o professor Hélio, que é lá um dos colegas do Espírito Santo, que ele acha complicado tanto a suspensão como a prisão domiciliar. Mas aqui, Hélio, a gente tem que ver o que é melhor. E certamente, o melhor para o credor, nesse momento, é tu ter a suspensão para, assim que as autoridades determinarem que agora a gente não precisa mais ficar em confinamento, bom, né, a gente pode retomar a tentativa de prisão, né? Porque eu e a Denise, minha sócia que está nos assistindo, a gente teve uma situação bem assim no escritório, né? Que a gente pediu o devedor, dentro das suas chicanas de não tentar pagar, embarga de tudo, agrava de tudo, tem uma mulher e tem um filho que estão lá precisando de alimentos, e ele que ostenta nas redes sociais bicicletas de luxo, esportes de luxo, e não paga a pensão alimentícia, esse mesmo pediu o quê? A prisão domiciliar. O que nós fizemos? Nós fizemos a petição, não, a gente quer a suspensão do decreto prisional, né? Inclusive por ideia da Denise. E conseguimos. E o que a gente vai fazer? Assim que tudo voltar, a gente pede novamente que o mandado volte para a rua, e certamente, né, é o milagre da multiplicação, né? O dinheiro aparece, é a obra do Senhor, né? Porque daí a pessoa, do nada, surge o dinheiro para não ir para a cadeia. Agora, meu amigo, assim, você sabe que eu também compartilho dessa ideia da suspensão. Eu tive a alegria de assistir talvez a primeira live de vocês. Vocês foram precursores na abertura do debate e ali a gente já falava, né, sobre a suspensão. Mas eu gostaria também de dizer que para alguns, e aqui a gente teve poucas situações, porque tudo é muito recente, mas só para efeito de não deixar de dizer a questão da conversão. Porque, como eu disse, quando se pede a conversão, nós vamos ter a paralisação da dívida alimentar ali naquela data de intimação da conversão. Muito bem, significa que se ele continua sem pagar, os outros meses, voltada à normalidade, podem ser cobrados pelo regime do 528, parágrafo 3º, que é o da prisão. Mas, neste momento, dada a urgência, de repente, estou pensando aqui para cada um, nós temos aqui os advogados, defensores, então cada um tem condição de olhar cada caso quanto à sua melhor conveniência. De repente, por exemplo, agora aqui a gente está fazendo assim, eu estou determinando que o exequente seja ouvido. O que é que você quer, exequente? Para ele justamente nos dizer, olha, como disse você e a minha amada Denise, para quem eu mando um beijo enorme, nós queremos a suspensão, nós queremos a revogação, se ele já foi expedido, ou nós queremos a conversão. Quando o credor diz que quer a conversão, eu já deflagro uma série de medidas tentando achar algum recurso para essa criança, para esse adolescente. Mando oficial INSS para ver se recebe algum benefício, entro online e olho se ele tem algum vínculo empregatício lá no Ministério do Trabalho e do Emprego, mando já para a Caixa Econômica saber se ele tem alguma coisa de fundo de garantia, e isso é muito legal, porque mesmo que o pai queira dar o que ele tem no fundo de garantia, porque ele não tem dinheiro, gente, porque também existem casos de hipervulnerabilidade dos pais. Nós sabemos casos de saúde, casos de desemprego, casos... Bom,
né? A gente está com pouco tempo para declinar tudo. Mas existem, nós não somos cegos a isso. E às vezes ele quer, por exemplo, pagar com o que ele tem do fundo de garantia, mas ele não pode, porque a lei diz quando pode ser. Mas o juiz pode, né? Nós fazemos busca para saber se tem algum dinheiro guardado, nós mandamos um ofício para quem está recebendo agora esse auxílio, esse benefício, esse amparo pela pandemia, que vai durar, esse benefício dura por 3 meses, mas nós pelo menos teríamos algum valor durante esses 3 meses, até que depois a gente veja qual vai ser o próximo passo. Então, a gente está mandando para o protesto, quer dizer, a conversão, ela pode, a gente manda vir o imposto de renda, porque às vezes a pessoa tem um carro, não quer vender o carro, mas o filho está sem comer. Então, nós precisamos falar, agora não é hora de acumular, agora eu estou dizendo para uma camada muito, como eu digo assim, muito especial e reduzida, porque eu sei que a grande maioria, não estou dizendo que está todo mundo com essa circunstância, mas você que nos ouve, sabe e olha ao seu lado, tem alguém que tem filho e que tem carro e que não paga. O Conrado falou isso, as redes sociais denunciam isso. Não é? Então a gente vai olhar, tem que vender o carro, gente. Se tiver que vender a casa, vai ter que vender a casa, morar de aluguel, vai ter que baixar o padrão. Mas nossas crianças não podem esperar. Eu não posso dizer para esses alimentandos que vêm todos os dias dentro do nosso processo e que eles não são um número e que eles não são um papel, eles são pessoas que precisam da nossa resposta. Eu não posso dizer para ele, olha, por favor, para de crescer até a pandemia passar, por favor, para de comer, por favor, não perde o tênis que o seu pezinho não pode crescer porque estamos em pandemia. Então, a nossa consciência tem que dirigir as nossas ações. Nós precisamos de urgência. Todos os processos de família são urgentes. Peço até desculpas que hoje fiquei muito tempo debruçada nesses estudos e tudo, e a gente fica demasiadamente cansado, desculpa que muitas vezes eu até quero me expressar e estou com uma certa dificuldade, mas nós não fazemos mais nada do que nos seja chamado a fazer no nosso ofício. Então, nós temos que trabalhar muito, nós temos que agora somar com essas pessoas, nós temos, como eu disse, de sairmos do discurso para a prática, nós temos que ter a boa-fé. Pais que me ouvem, por favor, vamos juntar os nossos esforços. Mães que nos ouvem, por favor, vamos compor. Se você conseguiu uma renda, seja agora na informalidade, entenda a situação do pai do seu filho, se for essa a realidade vivida. Pai, entenda que você precisa agora honrar a sua paternidade. Esse é o nosso desejo. Estamos todos empenhados. Não basta mandar mensagem dizendo, estamos mudando, nosso coração agora está unido. Nós precisamos fazer para aqueles que estão ao nosso lado, para o mais próximo. Fazemos tantas campanhas, fazemos campanhas para ajudar pessoas que às vezes a gente não conhece. E aquele que está lá sob nossa responsabilidade, tantas e tantas vezes fica negligenciado. Doutora Ângela, só aí nessa questão, eu fico preocupado assim, porque o CNJ, eu imagino que ele prejudicou, ele interferiu gravemente e seriamente na autonomia do magistrado. Impor uma lei, um artigo dessa forma, ainda que por tempo determinado, vai abrir uma porta, vai abrir uma janela, porque, como nós sabemos, dentro do nosso próprio meio, nossos amigos ainda que sejam, têm visão diferente. Então, se você tem uma situação como essa, onde o magistrado, nesse período de tempo que seja curto, ele está numa camisa de força e ele não pode decidir da situação do caso concreto, porque, como a senhora pega uma magistrada como a senhora, como a Cristiane e tantos outros aí que têm muita experiência, conhece a situação, a realidade. Então, ninguém vai mandar, a senhora não é estúpida de mandar alguém lá para o Carumbé, lá para o Pascoal Ramos, certo? Nessa situação de pandemia, o juiz não tem essa loucura. Então, a minha preocupação e o meu foco é que nós, de alguma maneira, nos unamos para o quê? Dar um basta, ou seja, para que isso não passe, ainda que seja temporário.
O Fabiano escreveu aqui agora há pouco, dizendo o seguinte, olha, a própria parte pode pedir a suspensão. Nós vamos ter muita situação de desempregado? Vamos. Então, ele vai pedir a suspensão, vai pedir a revisão, vai pedir... Quer dizer, isso tudo pode ser feito acordo dentro do judiciário, cada situação uma situação. Né? O 139, né, doutor, do CPC? 139 do CPC. Pessoal, já nos encaminhando aqui para o final, porque... o Fabiano escreveu aqui. Não, é mesmo aí. A Juliana Vamos ter que nos despedir. A Juliana me mandou aqui uma pergunta no privado, que algum colega encaminhou, se poderia, por exemplo, ter um monitoramento eletrônico do devedor de alimentos. Veja que a questão do monitoramento eletrônico também, nesse momento, não representaria nenhum viés coercitivo para que ele cumpra o pensionamento. Porque, veja, todas as medidas, quer as medidas no caráter da coerção pessoal, é para forçar o pagamento. Até mesmo as medidas atípicas lá da coerção patrimonial, também a gente tem as medidas atípicas da suspensão do direito de dirigir, restrição do uso de cartão de crédito, tudo isso para tentar fazer com que ele force, ele pague. Então, na verdade, eu vejo aqui, a nossa amiga Cristiane está dizendo que o caminho na vara dela é a suspensão, eu vejo que a suspensão é o melhor caminho, mas deixo aqui como considerações finais para os colegas o seguinte, as coisas vão mudar quando a gente voltar a poder conviver em sociedade. Confesso que eu tive uma grande amiga, assistente social, que já faleceu, que fez um trabalho muito bonito aqui no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que foi a Resmari Sivald, e com ela, toda vez que ela tinha alguma situação, ela dizia, Conrado, eu sou tão otimista que se eu ganho uma caixa de esterco, eu fico procurando cavalo. Né? Então, assim, eu aprendi muito isso com ela, e por pior que seja o momento que a gente vive, eu vejo que a gente vai sair mais forte, porque, veja, é um momento de aprendizado, é um momento que até mesmo quem não usava a tecnologia está se abrindo para isso. Se não fosse o confinamento, talvez a gente não estaria batendo esse bate-papo aí com colegas de todo o Brasil, né? Então, veja, todo mundo vai sair mais forte. Vai ser um novo momento para a família, vai ser um novo momento para as nossas famílias. Então, assim, é um momento diferenciado. E como todo momento de crise, é um momento de crescimento. Assim como todo momento que a gente olha para trás, o pior momento que a gente já passou na vida, a gente naquele momento não entendia o porquê. Mas hoje a gente diz, hoje eu sei tal coisa porque eu passei por aquilo. Então, esse é o momento de crise, é um momento de crescimento. Que todos nós que trabalhamos com direito de família, sejamos de carreira pública ou carreira privada, a gente possa tirar esse momento como momento de estudo, como momento de reflexão, né? Daí ficar o convite também para que em outubro a gente esteja aqui em Gramado, todos juntos, vai estar quente, sim. Gramado no calor também é bom. Né? Eu quero fazer propaganda. Ju, já vou te passar. Olha só, rapidinho, eu queria só avisar para todo mundo que eu vou colocar alguns fundamentos desses que a gente debateu aqui no meu Instagram, a partir de amanhã, colocar, como a gente tinha combinado, os fundamentos jurídicos das teses, enfim. É Ângela Jimenez, com 2 E's no final, porque a gente não vai falar, acho que pelo Facebook, só pelo Instagram. Aqui, quero dizer que não me separo do livro do Conrado sobre direito das famílias, aqui sobre sucessão, aqui o Vadimé, com que o Conrado participa, do Darlan, e, claro, são muitos outros. Eu tenho todas as obras desse meu amado amigo, grande escritor, talento, expoente, precursor, jovem, maravilhoso, arejado, mas estão lá alguns no gabinete. Quero deixar um beijo para a Ju, pedir perdão que não consegui falar com ninguém que esteja, porque eu não consigo ler, vou assistir a live de novo, e aí quero desde já deixar um abraço, vou olhar com carinho todas as críticas e as considerações que foram feitas na minha fala e que eu não pude ter acesso agora. E, Juliana, dizer que você nos representa com tanta dignidade, com tanta elegância, com tanta competência e, por que não dizer, com tanta beleza, que a gente chega a ficar suspirando daqui. Muito obrigada, um beijo para todos que vieram e aceitaram o nosso convite. Para todos vocês no Instagram lá, Conrado Paulino, junto com o professor Cristiano Chaves, agora Direito de Família e Música. Vou. Põe meu Instagram lá no seu, porque assim todo mundo depois me acompanha. O seu, Conrado, o seu Instagram é o chamariz para todo mundo. Olha,
Me põe que no fim eu vou pedir uma música, depois que a Ju Tá falar. bom, combinado. Gente, tem 2 minutos para a gente encerrar aqui. O Conrado tem um compromisso. Na verdade, o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa, de conteúdo, de qualidade. Eu sei que muita gente queria perguntar mais, queria trocar ideia, mas vamos fazer outra. Nós vamos fazer outra, com certeza. Vamos organizar. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Foi muito, muito bom. Conrado, mais uma vez, muito obrigada. O IBDFAN Mato Grosso te agradece muito. Nosso IBDFAN, seu IBDFAN, esteja sempre à vontade aqui conosco, também conte conosco, tá? E no segundo semestre a gente vai estar aí com o curso de Direito de Família em Prática, né? Isso, eu exatamente. Vou, viu, gente? Exatamente, exatamente. Curso excelente, assim que liberar, né? Quando é segundo semestre? Vai ser no segundo semestre, com certeza. Ótimo. Avisa pra gente divulgar, amigo. Um beijo para todo mundo, Maria. Olha, tchau, pessoal. Deixa eu pedir a música. Eu queria que você incluísse uma música. Um beijo, muito obrigada. Bom descanso a todos e a próxima contamos com vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Eu não sei, vem aqui desligar, por favor, João. Terminou? Ai, nem sei, acho que eu falei gritando de novo.